O artista americano Sean Diddy Combs, conhecido também como P. Diddy, foi considerado culpado em 2 de 5 acusações. Esse julgamento foi amplamente acompanhado nos Estados Unidos e pelos fãs da cultura pop ao redor do mundo. Afinal, P. Diddy sempre foi uma pessoa muito influente na indústria do entretenimento, e era comum vê-lo ao lado de celebridades que a gente costuma acompanhar. A decisão foi tomada em um tribunal de Nova York por um júri formado por 8 homens e 4 mulheres, após praticamente 2 meses de julgamento, onde o rapper se declarou inocente diante das 5 acusações. Foram 2 acusações por tráfico sexual, a primeira movida por Cassie Ventura, que namorou o rapper por 11 anos e meio, e a segunda movida por uma outra ex-namorada, identificada como Jane. P. Diddy foi considerado inocente nos 2 casos. 2 acusações por transporte ilegal para esquema de prostituição, movidas também cada uma pelas ex-namoradas e por trabalhadoras do sexo. Nessas, ele foi considerado culpado em ambas. E uma acusação por conspiração de extorsão, isto é, ele foi acusado de operar uma empresa criminosa que facilitava o tráfico sexual, distribuição de drogas, violência e coerção. Ele foi considerado inocente. Mas afinal, como ele foi de um magnata da música para um dos nomes mais controversos e ligados a diversos crimes? E como o júri chegou nesse veredito? A CNN te explica, mas para isso a gente precisa voltar para 2023. Até setembro daquele ano tudo seguia igual na vida do P. Diddy. Ele tinha acabado de lançar um álbum com várias participações especiais, como Justin Bieber e The Weeknd, e chegou até a receber uma chave simbólica da cidade de Nova York pelo então prefeito Eric Adams. No dia 16 de novembro, Cassie Ventura, que namorou o rapper por 11 anos e meio, entrou com um processo contra ele. Faltavam 6 dias para que a Lei dos Sobreviventes Adultos do estado de Nova York chegasse ao fim. Essa lei criou uma janela de 1 ano para que vítimas de abuso sexual pudessem procurar a justiça, independente de quando o crime aconteceu. Foi nessa que outros nomes importantes também foram denunciados em outros casos, como Axl Rose e o próprio prefeito de Nova York, Eric Adams. A ação judicial acusou Diddy e outros réus de tráfico sexual, tráfico de pessoas, agressão sexual, violência motivada por gênero, assédio sexual, discriminação de gênero e ambiente de trabalho hostil. Foi nesse processo que a Cassie mencionou pela primeira vez publicamente uma discussão que aconteceu em um corredor de hotel em março de 2016, onde o rapper teria agarrado, agredido e jogado vasos de vidro em sua direção. Ele negou tudo. Já no dia seguinte, 17 de novembro, ele e Cassie chegaram em um acordo. Os dois divulgaram declarações separadas, dizendo que o assunto foi resolvido de forma amigável. Mas aí, no dia 23 de novembro, outras 2 mulheres acusaram P. Diddy de agressão sexual. Mais acusações surgiram até o fim daquele ano, mas o Diddy continuava negando e tudo pareceu esfriar. Até que em março de 2024, agentes federais realizaram buscas em 2 residências do rapper como parte da investigação de tráfico sexual. Nessa ação, a polícia teria apreendido armas, munição, drogas, mais de 1.000 frascos de óleo para bebê e lubrificantes. Em maio de 2024, a CNN publicou o vídeo da câmera de segurança do hotel que a Cassie mencionou no processo em 2023. Foi visto por milhares de pessoas e repercutido internacionalmente. Diddy chegou a publicar um vídeo no mesmo mês nas redes sociais, que já foi apagado, pedindo desculpas à ex-namorada e dizendo que estava tentando ser um homem melhor. Mas a essa altura, investigadores já estavam se preparando para levar Diddy ao tribunal, enquanto outras supostas vítimas o acusavam de agressão e assédio sexual. O rapper continuou negando tudo. A prisão do artista aconteceu em setembro de 2024, depois que um grande júri votou a favor do julgamento das 5 acusações. Lembrando, uma por conspiração de extorsão, 2 por tráfico sexual e 2 por transporte para prostituição. Foi decidido que Diddy ficaria preso em um centro de detenção federal de Nova York enquanto o processo acontecia, já que existia a possibilidade dele adulterar as testemunhas. De setembro de 2024 a maio de 2025, os promotores federais ampliaram as acusações, a defesa tentou a liberação de Diddy, que foi negada, o juiz decidiu quais provas seriam mostradas e o júri foi formado. Durante quase 8 semanas, o júri viu a acusação retratar Diddy como líder de um empreendimento criminoso, violento e alimentado por sexo, enquanto a defesa argumentava que o processo todo foi construído com base em testemunhas exageradas e invejosas. O júri avaliou diversas evidências apresentadas por ambos os lados, que vão desde os vídeos explícitos das festas sexuais, conhecidas como freak-offs, até registros financeiros. Além, claro, dos depoimentos de testemunhas como ex-assistentes, dançarinas eróticas, agentes de segurança, especialistas forenses e das 2 ex-namoradas do rapper. Um dos principais momentos do julgamento foi o depoimento da Cassie.
Ela testemunhou por 4 dias e deu detalhes do relacionamento de 11 anos e meio com o rapper, o qual ela não via há 6 anos. Ela contou desde o dia que se conheceram, quando ela era uma aspirante a cantora com 19 anos e foi contratada para trabalhar na gravadora dele, que tinha 36 na época. Cassie afirmou que o rapper tentava controlar vários aspectos de sua vida e que ele foi violento em vários momentos, como no vídeo publicado pela CNN. Cassie também falou sobre os freak-offs, os encontros sexuais, onde ela era obrigada a fazer sexo com outros homens enquanto Diddy assistia ou gravava. Ela disse que no começo aceitou participar para fazer um namorado feliz, mas esses encontros passaram a ser cada vez mais humilhantes e abusivos e aconteceram centenas de vezes. Depois de anos de idas e vindas entre o casal, a artista terminou o relacionamento em 2018, mesmo ano que ela alega ter sido estuprada por ele. No tribunal, a Cassie afirmou que pensou em tirar a própria vida em 2023, durante o processo daquele ano contra o rapper. Foi o atual marido, Alex Fine, que a incentivou a procurar terapia e a apoiou. Diante de tudo isso e de depoimento de outras testemunhas, os advogados de Diddy afirmaram que ele foi abusivo e que não haveria contestação se fosse um julgamento por violência doméstica. Mas, abre aspas, violência doméstica não é tráfico sexual. A defesa também tentou aliviar os freak-offs, mostrando a Cassie como uma participante voluntária e que os dois viviam um relacionamento alimentado por ciúmes e drogas. Ou seja, eles tentaram mostrar para o júri que se tratava de um relacionamento complicado, abusivo e tóxico, mas não de extorsão ou tráfico sexual, acusações que estavam sendo julgadas naquele tribunal. Diddy já enfrentou diversos outros processos e inclusive já chegou a ser preso em um deles. O primeiro foi em 2001, quando uma radialista o acusou de agressão e ele foi declarado inocente. Em 2003, um ex-sócio o acusou de ameaçá-lo com um taco de beisebol. O caso foi arquivado. Em 2008, ele mesmo resolveu de forma privada um processo movido por um homem que alegou ter levado um soco do rapper na frente de uma boate. Em 2015, ele chegou a ser preso após uma discussão que foi gravada com um treinador de futebol americano do filho dele. A acusação foi retirada mais tarde e ele foi solto. Em 2017, o ex-chefe pessoal do rapper o processou por assédio sexual e retaliação. O caso foi resolvido com uma indenização não revelada. Então não é a primeira vez que o Diddy enfrenta um tribunal, mas é com certeza a primeira vez que milhares de pessoas param para acompanhar um processo contra ele e saber qual vai ser o futuro de um dos nomes mais influentes da indústria do entretenimento.